Olá, meus amigos, aqui Gilberto, o Conde Basile. Estou aqui mais uma vez junto a você para começar o nosso programa Palavra de Amigo. Palavra de Amigo de hoje começa com a nossa série que está fazendo o maior sucesso graças a você que se inscreveu no canal, que está compartilhando, está comentando comigo, está deixando o seu like e hypando o vídeo. É a série Mistérios. E a série Mistérios de hoje, ela vem com um relato muito de todos até agora. Todos foram coisas pessoais, experiências que aconteceram reais comigo. E essa é a primordial. Ela vem dos primórdios da minha existência. E ela dá origem também a muitas dúvidas e principalmente a minha realidade e a minha existência aqui. E talvez a sua. Você já se perguntou alguma vez de onde você veio? Do que realmente você descende? Qual família, qual estado, qual país, qual raça, qual etnia? Já se perguntou? E não ficou em dúvida? Já teve aquela sensação de conhecer um lugar antes de ter ido lá, sem ter ido lá nenhuma vez, você reconhecer tudo como se fosse um lugar altamente familiar? Você já prestou atenção de que às vezes nós estamos em locais, em famílias e pessoas que a gente não combina em nada? Que nós não temos nada a ver às vezes com a família, com a história, com as pessoas, e você se sente às vezes completamente um estranho no ninho? Já teve essa sensação? Já teve essa certeza no coração de que você está num corpo errado? De que a sua alma não pertence àquele lugar, que o seu corpo está adaptado à terra, mas os seus sentidos e os seus sentimentos não? E aí você me pergunta, Gil, por que essas perguntas todas? Porque isto acontece, acho que com todos os seres humanos. Porque a nossa existência é um grande mistério, porque não somos iguais. Somos diferentes almas em corpos com necessidades iguais na Terra, a de todos. A Terra é um lugar de encontros. A Terra é um grande aprendizado ou é um grande confronto? Eu fico com a segunda opção. Acredito que somos seres de planetas e galáxias diferentes e que estão em tempo e espaço diferente do nosso. A Terra tem o seu tempo único, o seu espaço único. E a Terra é Terra porque tudo é tangível, é palpável, é sentível, é corpo, é carne, é visceral. Já a nossa existência, a nossa imortalidade, a nossa essência, ela é algo muito mais astral. São corpos astrais de dimensões e dimensional. De dimensões de tempo e espaço completamente diferente, desincronizado. E existimos e não estamos sozinhos nessa galáxia. Eu estou falando sobre isso porque eu tenho certeza dentro de mim, e de vários detalhes, que não sou uma pessoa deste planeta. Eu tenho certeza que eu sou um alienígena num corpo humano. Deve estar caindo todo mundo no riso. Os haters, então, vão entrar aí me detonando. Mas é uma grande verdade. Mas eu não acredito que eu seja uma unidade única ou uma raridade, uma exceção entre todos. Não. Porque eu acredito que a vida é uma imortalidade, que nós somos esses corpos astrais e que nós viemos à Terra para estudar e confrontar uns aos outros, conhecer as outras raças, as outras origens, e as outras dimensões se encontram aqui. Por isso a diversidade tão grande, as guerras absurdas por motivos ridículos ou inexistentes, ou inexplicáveis. Por que tanta briga por poder se é todos iguais e todos necessitam da mesma coisa? Alimento, saúde, entendeu? Simples assim. As necessidades básicas para se sobreviver são iguais em qualquer raça, em qualquer mundo, em qualquer país, em qualquer situação. Respirar, comer, andar, se banhar, água, se hidratar. Isso é o natural do corpo. E por que tantas guerras? Porque todo mundo quer uma terra que nunca vai ser sua.
Porque você não tem a eternidade como corpo físico, ou como aquele personagem que está aqui agora. O personagem Gil, que está nessa terra, nesse corpo, tem uma história muito grande, muito forte. Então, quando você se sente assim, todas essas perguntas, comente comigo aqui embaixo. Eu quero saber em qual momento você não se encaixou e que achava que você não combina com essa história, com este planeta, ou com este lugar, ou com essa cidade, com esta família. Comenta comigo, você também pensa isso? E eu vou te dizer, provas cabais, começando pela antes do meu nascimento, o meu nascimento, toda a história da minha concepção e como eu cheguei a este corpo e a esta terra. Tá preparado? Então, prepare aí agora, concentra, se não pegou, pega a pipoca, senta no sofá e vamos aí falar sobre nasci num corpo terreno, mas minha alma é extraterrestre. Exatamente. Gente, é uma história, eu tenho contado várias vezes relatos que acontecem de comunicações e materializações de espíritos. Tudo isso que eu já vi. E não começa por aí. Contei a história de São Tomé das Letras, contei a história de terreiro, dos meus assentamentos, da minha comunicação com o plano astral e com os guias. Guias esse que eu acredito serem de planos espirituais que são, na verdade, dimensões espelhos. Não são espíritos mortos, e sim espíritos vivos na sua área, na sua atmosfera onde vocês estão, na sua dimensão. Por isso que talvez eles venham da maneira tribal, como os orixás, os guias, os falangeiros que a gente diz, para ter a comunicação com a gente, para conseguir essa comunicação conosco. Eles vêm através das entidades, assim, mas são seres evoluídos e estão aqui pela Terra. Eu acredito muito na questão dos terrenos e dos intraterrenos, de povos que habitam corpos celestes e que viajam no tempo e espaço. Eu acredito muito que todas as respostas para tudo está no tempo e espaço, na sincronização onde nós estamos. Eu acredito que todos os planetas que a gente diz que não é habitável, que não tem condição de vida humana, é porque nós estamos chegando até lá, os nossos aparelhos, nós estamos identificando, no nosso tempo e nosso espaço, na nossa era. E quando a gente consegue romper a barreira do tempo com uma máquina do tempo, você consegue chegar e esses planetas todos são habitáveis. Todos existem pessoas. E quando eles saem de lá e vêm para cá, eles vêm encarnar aqui para se conhecer as raças diferentes de planetas diferentes. Por isso esse distúrbio, por isso essa Terra é muito louca. Bom, começando no meu nascimento, o que acontece? Meus pais, se casaram, tal, tiveram o primeiro filho, meu irmão, tal, e antes de eu nascer, o que acontece? Um fenômeno aconteceu com a minha mãe. Minha mãe sempre foi, todo mundo sabe, de origem cigana, sempre foi mística, desde criança teve uma infância muito, muito, muito difícil, foi criada parte da infância com o pai, a mãe era uma cigana, mas muito louca, foi tendo os filhos e deixando com isso, com aquilo, e foi vivendo a vida. Minha avó veio da Itália, muito jovem, já casada, e lá largou o casamento, porque o marido foi para um lado e ela veio para o Brasil na fuga após a Segunda Guerra. E também a questão da perseguição do nazismo com os ciganos. Então ela veio para cá. Então ela se sentiu liberta, porque tinha casado com 12 anos lá, mas o marido foi para um lado, fugiu com a família para um lado e ela fugiu com a família do outro. Então aqui ela não se sentiu na obrigação de seguir as regras da família. Então ela se casou com quem ela quis, depois ela largou, teve filho com outro. Por último, foi a vez da minha mãe e da minha tia, que ela deu do bico do peito e foi embora. E minha mãe teve uma infância difícil, tal, e desde muito jovem ela se aproximou, e do lado da casa que ela morava com meu avô, tinha um centro de umbanda, de uma família negra, bem forte, era um senhor negro retinto, seu Antônio. Ela sempre comenta todas as histórias do seu Antônio, que eu ainda vou contar para vocês, das invocações mágicas e espirituais que esse homem fazia já nos anos 40, 50, porque ela foi muito jovem para lá, e aí ela conviveu com essa família, e ela se encontrou na religião, na época da Umbanda, foi apresentado ela muito jovem, e ela participou disso muito cedo, e essa herança foi minha, que eu tenho a mesma religião desde que nasci. Ela já passou por várias outras, mas eu sempre mantive a mesma. Mas o que acontece? Então minha mãe tinha uma certa sensibilidade, difícil, casou-se com meu pai, e a nossa casa era
entre Itapecerica da Serra, Embu das Artes e São Paulo. Quer dizer, assim, ela ficava bem no triângulo. Aquela região ali era no Santa Rita, que ali é a região que o pessoal conhece como Valo Velho, no estado de São Paulo. Eu nasci no centro de São Paulo, mas meus pais, quando se casaram, meu pai tinha terrenos ali, comprou terrenos ali, e aí ele começou a construir a casa ali. Então não tinha ainda a época luz, tava pleiteando a rede elétrica, tudo lá, ia no casarão grande, era tipo um sítio, parecia sítio, porque era tudo muito, tava iniciando. E na época se tirava água de poço, e na manivela, não tinha luz, não era bomba, então era na manivela. Então minha mãe foi tirar água do poço, e ela de repente sentiu uma presença, e ela paralisou, segurou ali na manivela do poço, e uma luz veio enorme, calmamente, pairou sobre o coqueiro que estava, chegou, ela sentiu um esbarrão até no cabelo, aquela luz foi, iluminou toda a boca do poço, assim, e ela não conseguia gritar, nem falar, nem nada para ninguém, só travou ali, até que aquela luz calmamente foi caminhando até sumir no espaço. Era muito grande. Quando ela conseguiu se soltar, falar, entrou, falou pro meu pai, falou pro meu tio, na época eu morava com eles também e tal, e meu irmão era pequeno, e aí falaram, você imagina, você é da cidade, não sei o quê, é coruja. Minha mãe, coruja, eu tô falando que era uma luz, como é que pode? Coruja tem um olhão grande, ela reflete a coruja, e assim, desacreditaram minha mãe. Meu pai sempre foi muito cético, então ele desacreditou ela, e ela ficou com aquilo, com aquela energia e tal. O que acontece? Minha mãe tem uma marca nas costas, como uma queimadura, mas ela não é uma deformidade, é como um escurecimento, não é uma pinta nem nada, forma um oval, assim, como se fosse um formato oval, assim, bem na planta das costas, assim, depois do ocorrido. Ela ficou com aquela coisa mais escurecida, mas é um degradê, assim, sabe? Como se fosse um queimado, sabe? Quando você pega uma maçarica madeira, então, com aquele ali, ela tem nas costas. Meu pai sempre foi uma pessoa muito, ele é militar, então ele sempre foi muito rígido, muito grosseiro, assim, ao tratar, desde o início do casamento. Aí minha mãe é um gênio muito forte, e minha mãe é aquariana, e ainda é filha de Iemanjá há algum tempo, então já viu, né? E meu pai é leonino. Então tinha aquelas brigas, e ela pegou, foi dormir no quarto onde tinha meu irmão, e lá tinha uma moça que ajudava a cuidar do meu irmão, né? E ela foi dormir nesse quarto, e ela passou lá dormindo. O que aconteceu? Ela passou a ver uma luz com uma bola, assim, uma esfera. Só que ela iluminava só a si mesma, ela não clareava em volta, ela só tinha uma luz própria, ela era iluminada, ela era luminosa, mas não vertia a luz. E ela subia e descia na janela, assim. Ia para os lados, para o outro, minha mãe gelada na cama, dura, não queria falar nada e tal. Aconteceu isso durante 3 noites seguidas. Na terceira noite, a minha mãe chegou e falou para a moça que estava lá, ela também não tinha falado, e ela falou, você tá vendo? Ela falou assim, tô, e tava morrendo de medo. E ela desesperadamente falou, aí ela correu, pulou no interruptor de luz, acendeu e aquilo desapareceu rapidamente. O que acontece? A moça, ela tinha as crenças de antigamente, e ela falava, minha mãe chama Maria Júlia, ela falava assim, Dona Maria, pelo amor de Deus, a senhora é casada na igreja, Dona Maria. Aí, diz que quando a pessoa é casada na igreja e ela separa do marido, o sujo vem dormir com a gente. O sujo é o capiroto, é o sete pernas, é um demônio, é o tal do diabo que as pessoas falam, das crendices. Então, por favor, volta a dormir com o seu Paulo, por favor, porque a senhora é casada na igreja, é maldição isso e tal. E minha mãe ficou com medo também disso de acontecer e foi dormir com meu pai. Ela jura até hoje que não lembra de ter feito absolutamente nada e ela engravidou de mim. Os fatos começaram a ser estranhos, minha mãe começou a ter premonições, falar as coisas aconteciam já durante a gestação. A gravidez da minha mãe ficou enorme, todo mundo jurava que era gêmeos, na época não tinha ultrassom pra fazer nada, né, eu tenho mais de 50, sou 50 a mais. Então não tinha nada disso. E aí o que acontece? Foi aquele barrigão gigante, tudo, muitas coisas aconteceram místicas durante a gestação, e ela foi para lá, porque a criança nada de vir, chegou no médico, na conta da minha mãe já tinham passado 40 dias de eu nascer, na do médico passou 20. E aí falou, não, e ela sem dor, sem nada, não, vamos fazer uma cesárea. E minha mãe tem um problema, ela não tem dilatação, então todos os partos têm que ser cesárea, e ela tem uma alergia à anestesia arráquea.
Ela quase morre com essas anestesias aí, até ela precisou, ela teve uma fratura na perna, eu pedi para não utilizarem essa anestesia, utilizaram, nós passamos, ela ficou na UTI, depois ela subiu, ela ficou mal toda noite até conseguir se recuperar dessa anestesia. E ela, por isso ela não quis ter mais filhos, ficou só em nós dois mesmo, né, porque ela sempre passou mal. Aí o que acontece? Eu nasci de praticamente 10 meses, né? Somando uma conta e outra, são 10 meses. Então todo mundo dá risada, que é filho de burro, que isso não existe e tal. Gente, pode dar um Google, existe. É uma gestação prolongada, ela existe. O risco do líquido da placenta secar e a criança morrer. No caso daquela época, então, quando um acompanhamento hoje é através de ultrassom e tudo mais, mas na época não era, então ela foi sem dor e operou e tirou, eu nasci de cesárea e tal. Imenso, 54 centímetros, pesado, enorme, magro e comprido e cabeludo, extremamente cabeludo. O cabelo levantado para cima, que o meu apelido no hospital era Ventania. Durante muito tempo eu fiquei com esse apelido de Ventania, porque eu nasci com os cabelos arrepiados, assim, sabe? Para cima, assim como se tivesse passado por uma ventania enorme. Uma criança grande que não parecia ser recém-nascido tão grande. Então já teve todos esses fatos, essas coisas todas. Eu mamei até os 3 anos de idade. E cada vez que eu mamava, a minha mãe tinha um insert e ela previa alguma coisa. E durante todo esse tempo, eu era uma criança que não chorava, eu era uma criança tranquila, diferente das todas. As mulheres queriam ver lá as vizinhas, mas sacudiam, beliscava para ver eu chorar, e eu não chorava, não chorei em momento algum, era muito difícil, era muito fechado, eu fui uma criança totalmente diferente do comum. E quando eu ia mamar, me acontecia alguma coisa. Uma vez trocando o telhado, tava meu pai e um outro senhor mexia lá no pedreiro, e a minha mãe embaixo. E aí meus avós, por parte de pai, moram no norte de Minas. Moravam. E aí minha mãe pega e eu vou lá, acabei de mamar, saí, ela vira assim, Paulo, que é meu pai, seu pai e sua mãe vêm hoje aqui. E não existia telefone na época, nas casas não, tinha, mas a gente não tinha, só quem tinha dinheiro, a gente não tinha nada disso. E aí ele falou assim, imagina, tá doida? Meu pai e minha mãe vêm hoje aqui, vai sair de lá, não sei quantas horas de viagem e tal, e quando vem um não vê outro, porque não pode deixar o sítio sem ninguém, porque nem as criação e tal, tal. Não, vem os dois. Ok, passou isso para... Aí depois de novo, lá, outra segunda mamada, Paulo, seu pai e sua mãe vêm hoje aqui. Meu pai, ela grita, pô, para que essa palhaçada, tá sonhando com meu pai, não sei o que e tal. Passou outra hora do dia, ela foi fazer outras coisas, chegou quase final de tarde e tal, foi lá vai o Gil mamar de novo, e ela, Paulo, seu pai e sua mãe vêm hoje aqui. Aí ele, tá berrando com meu pai, ele falou assim, olha ali, lá tinha uma ladeirona enorme, tudo de cor de terra. Ela apontou assim, lá seu pai vindo ali. Que tá sonhando com meu pai, para com isso. Aí gritando, não vou nem falar o jeito que ele faz, porque ele assusta. Aí tal. Aí olhou bem e falou, ué, quando chegou perto era meu avô. Mas o cunhado do meu pai e tal. E ele falou, ué, nossa, pai, que isso? Pô, que coincidência. O senhor escreveu pra Maria Júlia? O senhor avisou a Maria Júlia, alguma coisa? Não avisei nada, não. Eu vim aqui e tal. Ah, mas veio só o senhor, né? Ele falou, não, a véia veio também. Ela tá lá na casa da filha, porque ela tá muito cansada. Ela vem amanhã pra cá, depois. Aí foi aquela coisa toda. E várias outras coisas foram acontecendo. Reduz o carro pro meu pai, assim, quando a gente estava indo viajar, reduz que vai vir uma caminhonete verde e vai bater de frente com você. Meu pai, cala a boca, não sei o quê. De novo ela falou, aí mesmo assim ele reduziu. Quando acontece numa viagem também, freou uma caminhonete verde em frente, assim. Então aconteciam essas coisas com a minha mãe depois do meu nascimento. E outro fato, eu faço aniversário no meio do ano. Então o que acontece? Não tem... Para entrar antigamente, na minha época, você tinha que fazer pré-primário, você tinha que fazer o primeiro ano, tal. Então você tinha que ter um X de idade. Eu tinha sempre a idade ou menos ou mais. Porque eu faço aniversário em agosto, bem meio do ano letivo, né? E aí tentava, era muito novo para uma coisa, muito novo para entrar assim assado, e eu acabei não estando. Aí como eu estava intermediário, e tinha uma escola que ia começar, um bairro chamado agora Santo Eduardo, que é na época um loteamento vazio, fizeram uma escola de lata lá, né, aqueles escolão de latão, e para marcar onde seria a nova escola e tal, e tentaram me colocar como ouvinte. Ok, só que tinha uma coisa, eu já lia e já escrevia. Então as professoras ficaram assustadíssimas, porque eu não tinha feito nem o pré, nem nada, eu já lia e já escrevia. E primeiro ano a mesma coisa, quando o povo aprendendo a ler e escrever, eu já lia e escrevia, já desenhava e tal. Então é aquela loucura toda assim que acontecia. Ok. Então totalmente diferente dos padrões. E a minha mãe, quando qualquer coisa que ela queria fazer, uma coisa que queria que eu ficasse quieto, ela me põe numa caixa de papelão,
jogava uns papel, uns lápis, uma coisa assim, e eu ficava o tempo todo desenhando, já pequenininho, assim. Eu já desenhava formas completamente identificáveis de coisas, tudo. Na minha começo de estudo, já na terceira série, acho mais ou menos isso. E aí as professoras tinham, né? A gente passava de ano, estudava tudo. Aí tinha uma professora muito rígida, elas eram rígidas, torciam as orelhas da gente, tinha castigo, tinha um monte de coisa, né? E essa era bem brava, grosseira. Várias das minhas professoras foram sempre enérgicas, né? E aí ela pediu para que nós fizéssemos uma composição. Que era assim, ela dava um tema, a gente compunha uma historinha, e no final fazia um desenho daquela historinha. Era bem pesado o nosso ensino, não é essa bobaginha que vocês têm hoje agora que vocês piscam o olho, a inteligência artificial faz tudo. Ok, aí pediram, eu fiz a composição tal, peguei, aí ficou pra isso lá, pra fazer pra casa e pra trazer. Aí eu fiz, desenhei, levei e tal. Entregamos todos lá as coisas, a professora foi olhando um a um, chegou no meu, ela, Gilberto, vem cá. Pra quem não sabe, eu chamo Gilberto. Gilberto, vem cá. Eu fui. Olha aqui, vou te dar 0, porque não era pra mandar os seus pais fazer pra outra pessoa, era pra você fazer. Eu falei, mas foi eu quem fiz. Como assim? Claro que não foi. Essa letra aqui tá muito perfeita. Onde já se viu? Essa história tá muito perfeita. E esse desenho, um adulto que desenhou, não foi você, era um burrinho. O tema era um burrinho, era sobre um burrinho. E todo mundo desenhou um burrinho com cara de gatinho, de coisa, aquelas coisas, uma bolinha com as perninhas e tal, assim. E eu não, eu desenhei um burrinho de Maurício de Souza. Tá? Assim. E aí, tá bom. Aí eu falei, não, foi eu que fiz. Aí eu sempre fui muito bravo. E eu falava, e eu não era sério. Foi eu quem fez, foi eu que fiz. E eu tinha um português muito correto desde criança, era infernal. E eu não gostava de criança. De conviver, criança, ela falava errado, tinha nariz sujo, tudo. Eu me incomodava, eu falava com adulto, conversava com adulto, não gostava de conversar com criança. E aí era muito engraçado. E aí ela começou o desafio, eu disse que ia pra diretoria, porque eu tava desacatando ela, então que eu provasse que era eu. Falei, tá bom. Escrevi, a letra era minha, porque tinha uma caligrafia muito boa. Já novinho, assim. E o desenho, ela falou, então você vai desenhar aqui na lousa agora, pra todo mundo ver, pra você como você é um mentiroso. Assim. Aí eu peguei, tá bom, onde só quer que desenhe? Aqui. Peguei o giz, lá o burrinho, igualzinho que tava no papel. Meu Deus, eu não acredito. Foi aquela coisa. Aquele burrinho ficou ali semanas ali, que ela apagava a lousa e ela não queria que apagasse o burrinho. Eu falei, pode apagar, eu desenho outro. Não, eu tô impressionada. Essa mulher virou minha fã de carteirinha e tal. O que acontece? Na reunião, mandou chamar minha mãe lá, saber, ou minha mãe, meu pai, queria saber, se eu tinha feito escola de arte, se tinha alguma coisa assim, porque acontecesse esse ocorrido. Eu falei, não, ele desenha assim desde criança, eu ponho ele no caso de papelão, o jeitão dela, né? Falou. Meu Deus, é impressionado, esse menino é um fenômeno, não sei o que, aquelas coisas todas. Então, várias coisas aconteceram nos dons mediúnicos, desde muito jovem, quando eu comecei a estudar escola de arte, estudar artes, eu pintava com as mãos, com os pés, fechava os olhos, eu transmutava desenhos, psicografava, fazia pintura mediúnica, né? As coisas assim, do nada. Uma vez me levaram numa mesa branca, eu comecei a pintar, desenhar e falar em inglês e em húngaro. E eu não falo nenhuma dessas línguas. E aí foi impressionante todas as coisas que aconteceram, essa transmutação. E a questão da mediunidade aflorada desde sempre. Eu já pegava a mão das pessoas e lia desde criança, mesmo pequeno, sem ninguém a falar. Eu falava de coisas, mudamos aqui do Valo Velho, viemos para Osasco, eu falava assim, mãe, nós vamos ter que assistir uma missa em Osasco. Minha mãe, você não gosta de missa, seu negócio é outro. Eu falei, mãe, a gente vai ter que ver essa missa. Eu era muito criança, porque vai ser obrigado e vai ser de uma casa de uma pessoa, mas é uma missa de tristeza. Falei isso, 7 dias depois, morre um parente, meio parente, né, que era sogro do meu tio, e aí ele morre atropelado lá. Tem uma ponte lá, que fizeram uma passarela, tem o nome dele, uma família muito famosa na cidade, ele morre, e era uma família que conhece a gente de sempre, e a minha tia, né, que também já faleceu, casada com meu tio, e estava o pai dela, que era muito importante ali. E ele morreu tal, e nós fomos obrigados a ir lá, e naquela época existia a missa de corpo presente, o velório era na casa, nas salas das pessoas, e a missa de corpo presente estava lá. Exatamente, assistindo uma missa, eu estava lá do lado do caixão, ali, com o homem ali do lado, tudo aquela coisa, aquele mar de gente, porque era uma pessoa muito querida, então aquele mar de gente, até para fora, tudo assim, e o padre veio fazer essa missa de corpo presente, que a gente teve lá, que era uma missa de tristeza. Então, disso aconteceu muitas coisas. Por que então isso acontece? O que acredita? Eu fui pesquisar sobre isso e entender. E eu nunca me entendi no tempo e espaço que estava. Tudo que eu fiz na minha vida, tanto na carreira artística ou na parte espiritual e tudo, foi sempre à frente do meu tempo.
Coisas que estão acontecendo hoje, sucessos e tudo mais, na área artística que aconteceu hoje, eu já tinha feito isso lá no passado. Eu já tinha dado a cara a tapa lá e ninguém aceitava isso acontecer. Eu tinha feito várias outras coisas sempre à frente do meu tempo. Sempre as coisas. O mais engraçado é que no meu tempo já de escola, eu fiz um foguete na minha casa, onde até a minha professora de ciências foi visitar. Todas as crianças do bairro iam visitar o foguete e entrar dentro do foguete. Como o meu nome é Gilberto, quando criança, meu apelido era Beto. Então eu escrevi Beto Primeiro. E eu era fã do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E teve uma vez que o Visconde fez um foguete e eu fiz o meu. E eu sonhava que eu estava indo para a Lua, tudo assim. E ele tinha um terreno do lado tem ainda, porque a gente tem essa casa lá em Osasco. Eu terreno numa rampa assim, e ficava assim do lado, assim, que era a rua aqui em cima, e eu tenho aqueles terrenos caídos assim. E eu fiz o foguete na parte de cima, naquele terreno do lado da minha casa. E aí tal. E o meu irmão sempre foi terrível, meu irmão não é de Deus, viu? Aí ele viu eu e meu amigo dentro do foguete, que eu só tinha um amiguinho, criança, que era meu vizinho de frente, o resto eu não gostava de criança. E aí a gente lá dentro e tal, com o capacete da moto do meu pai, já vamos voar, estamos nas estrelas, eu já falando sobre os planetas galácticos, porque eu falava que eu queria ser astronauta desde criança. E aí tal. Aí meu irmão pega um monte de tijolo e pedra e começa a atacar no foguete dizendo que era chuva de meteoro. Sacudiu e jogou o foguete ladeira abaixo. A gente foi caindo assim, foi parar lá embaixo e a gente achando que o foguete tinha decolado de verdade. Aí a minha mãe, o que aconteceu? A gente aí foi tirou pra tirar a porta, que a porta caiu pra trás, ficamos presos lá dentro, pra tirar a gente lá de dentro do foguete. A gente só não machucou, porque tava com os capacetes da moto. Na época, meu pai tinha moto, a gente com aqueles capacetão na cabeça. E meu irmão falou, vocês ficaram falando que ia voar, e eu peguei e dei uma forcinha, porque ele é do chifre furado, gente. Aí foi assim, minha mãe deu uma bronca nele e tal, mas não machucamos. E era assim, tudo já era dessa forma. Eu, feira de ciências, eu pegava, fazia, acontece sempre, sempre muito assim, não estudava para prova, já fazia, já estava, era impressionante a capacidade de memorizar e de fazer as coisas, sempre foi diferente assim. Fizeram um teste de QI, deu um QI muito acima da média, tal, muitas vezes tentaram analisar e assim, quando eu fiz a escola de arte, a Pan-Americana de Arte, e que eu fiz contei da questão da psicogravura, né? Meu professor debochou, eu pensei que ele ia entender, ele debochou, só que ele falou sério comigo, eu achei que ele estava confiando em mim, e ele falou, você faria para eu ver? Eu falei, claro que eu faria. Aí ele pegou e falou assim, então, depois da aula você faz essa coisa que você está dizendo aí. E aí tal, só que depois da aula ele avisou a classe inteira, achando que era uma marmotagem minha. Falei, tudo bem, tá aqui, vamos lá, pá. Me concentrei, vai, tal. Ele ficou gelado, tal, chamou o diretor da escola, o dono da Pan-Americana de Arte, que eu fiz Pan-Americana de Arte, que infelizmente hoje ela não tem mais. E aí chamou o dono da Pan-Americana de Arte, que era super místico, todos os carros dele eram com a placa ou 77 ou 666, a Pan-Americana de Arte não tinha a sala número 13, ele era todo assim, aí chamou um outro professor mais velho também, que eram artistas famosos que davam aula lá, e que viraram meus fãs. E o Henrique queria muito, que é o dono da Pan-Americana de Arte, queria muito que eu fosse ser estudado no Centro de Ciências Mentais nos Estados Unidos. E eu tinha pavor. Durante muito tempo eu calei esse dom, porque o meu sonho era trabalhar, era ser publicitário, me formei nisso, e era fazer desenho para comercial de televisão, porque antigamente era na mão os desenhos que eram feitos. Chamava-se Layout Man. E aí eu não queria que as pessoas achassem que era o espírito que desenhava e não eu, né? Que era o meu dom. E aí eu fugia disso também, e ele ficou impressionado, analisando as minhas artes. Ganhei menção honrosa pela Pan-Americana de Arte com 2 trabalhos meus que chamavam um concurso Gente Famosa. Eu ganhei com a Madonna na época, a capa do álbum da Madonna, dos primeiros álbuns dela, Too Blue. E eu ganhei com o desenho dela e peguei 4º lugar com Clara Nunes no outro desenho e tal. E a escola foi premiada pelas escolas todas da América, e ela foi premiada com meus desenhos. Eu ganhei a menção honrosa e ganhei o primeiro ano de artes plásticas, quando inaugurou a pirâmide, né, a escola de Pan-Americana de Arte, que é uma pirâmide em São Paulo, perto do Ibirapuera, inaugurou ali, na rua Groenlândia, inaugurou aquela pirâmide, e eu ganhei o primeiro curso de artes plásticas, a primeira turma de artes plásticas eu ganhei de presente com a menção honrosa, aí estudei artes plásticas lá.
Então sempre foi muito acima. Então eu não conseguia entender e não conseguia me entender. Pensar com a mesma velocidade que as pessoas daqui, é sempre muito acima, muito mais rápido, não se identificava, não me identifico. Na Umbanda, eu sou muito chato, eu me conecto. Hoje, mais tarde, o que acontece comigo? Eu, além de trabalhar na Umbanda, eu trabalho com cura, com a pirâmide dos doutores da fé. Assim que chegou Santa Sara, plenamente, que chegou a relíquia dela, um pedaço do osso dela que veio de Saint-Marie de la Mer, veio com ela a questão das cirurgias que a gente achava que eram espirituais, e são tridimensionais. E essa gama de espíritos que vinham fazer essas cirurgias e curar as pessoas, sem corte, sem nada, a gente achava que era alguma coisa de kardecismo, não tinha absolutamente nada a ver. Ele não dá o nome, ele fala, me chama de amigo, a gente chama de doutores da fé. Mas é uma fé que não é na questão dos dogmas religiosos, não tem nada a ver, e nem espiritual. Então, assim, tudo ficava muito separadinho aqui, né? O Santuário de Santa Sara, o terreiro, tudo. Outra coisa pioneira que ninguém sabia era sobre Santa Sara. Era uma santa desconhecida pelo grande público no Brasil. E eu sou devoto dela desde que ninguém, nem quando falava, todo mundo não sabia quem era. Então, desde que eu me conheço, gente, eu conheço a história de Santa Sara e vou. E o primeiro santuário a crescer, a fazer para ela, fui eu quem fez. Hoje, tem pessoas que têm abuso financeiro de ganhar em nome da santa, falando que é o único, fazendo obras faraônicas só para atrair financeiramente. E eu sempre lutei com o meu trabalho, com os meus shows, com meus eventos, com minhas coisas, para manter tudo do meu dom e da minha espiritualidade em pé, e para ajudar em prol das pessoas. E quando veio também a pirâmide. E eles me pediam uma câmera de autorregeneração, que eu construí a pirâmide, e lá dentro eu não posso filmar. Eu poderia estar fazendo esse vídeo lá dentro, mas eles não me permitem que entre com objetos de comunicação dentro da pirâmide. Foi feito macas de vidro, onde as pessoas deitam em cima. E lá elas são tratadas separadas tridimensionalmente. Há um vórtex que vai, suga e te separa em 3. Espírito, perispírito e corpo físico. O perispírito é a mente, é o HD, onde fica todas as imagens dessa vida e das vidas passadas. Mas ele é que adoece o corpo e a alma, porque as máculas ficam aqui, é a nossa mente, o nosso pensamento. E ele faz a autorregeneração, que são esses seres que atravessam a galáxia. A pirâmide é como se fosse um portal onde liga energeticamente seres vivos de outras galáxias que vêm, de outras dimensões que vêm para tratar o corpo físico das pessoas encarnadas. Por quê? Porque eles não têm as doenças do corpo. Eles trazem e estudam já há muito tempo isso. Então, isso veio dessa forma, eu me conecto dessa forma. Eles avisaram da pandemia antes da pandemia acontecer, nós fechamos desde então, e eu não me senti na liberação de voltar a funcionar com isso enquanto ele não der a permissão. Estou me programando para voltar a atender com a cura das pessoas através da medicina tridimensional desses seres aqui, novamente. Um dia eu vou falar só sobre isso. Mas tem vídeos passados que a gente fala, inclusive eu na Porta da Pirâmide, os mais antigos falando, até antes da pandemia. Só maratonar aí o canal. E aí você também não deixa de fazer perguntas sobre esse assunto se você não ficou claro. Aí o que acontece? Eu fui estudar e tentar entender por que da minha diferença. Aí veio a palavra híbrido, ser humano híbrido, o ser híbrido na Terra. Existem pessoas que são extraterrenos e que nasceram aqui e têm missão na Terra, no corpo físico, né? A passar, então eles vêm com toda a intelectualidade, conhecimento do seu planeta, do seu local de origem. Isso é uma grande variável. Eu acredito que possa acontecer isso com a maioria da população, ou se não toda. Mas a gente vê as diferenças de localidade. Por isso que eu falo, quando nós desencarnamos, nós vamos encontrar nossos pares, nós vamos exatamente para lá. Os espíritos que não vão encontrar os pares ficam vagantes, presos na Terra, entendeu? Precisando da força dos encarnados para poder estar aqui, mas da força negativa. Né? Nós produzimos energia positiva e negativa. Quando o nosso estado de humor alegre e triste ou raivoso faz o positivo e o negativo. E o negativo pesa, o positivo expande. Então, os seres que ficam na Terra, que não vão embora, eles têm que se alimentar da energia negativa para ficar aqui, da negação,
para ficar aqui. E aí é o que acontece, são os espíritos vagantes, os eguns, os obsessores, como em várias religiões eles são identificados, e até tido como demônios, que são seres que ficam sugando, e com a energia da gente eles fazem os fenômenos físicos, como o poltergeist e tudo mais. Então, o que se tem disso é que quando saímos daqui, vamos nos encontrar na nossa dimensão, nossos pares, renascer do outro lado. Quando se prende a Terra sem o corpo físico, se torna um peso a mais, porque o espírito sem o corpo na Terra, ele pesa energeticamente muito mais, porque ele não tem, ele precisa gerar toda uma energia negativa e pesar. Quanto mais acúmulo de espíritos na Terra, sem acreditar que vão para alguns lugares, com a obsessão das religiões em ser tão materialistas e fazer todo mundo ser apegado com a Terra, e que o tal do Deus ou do Jesus deles, se não chegar e não levar eles com a própria mão, eles não vão embora. Então eles criam esse apego aqui e ficam aqui. Então a Terra está cheia de espíritos mortos que não tiveram vida porque não foram para o ponto certo, estão tão presos na Terra. E isso faz que a energia da Terra seja mais densa, o giro da Terra está muito mais rápido, as inclinações da Terra que fazem as 4 estações da natureza estão completamente alteradas, porque a quantidade de espíritos que estão sem os corpos, presos na Terra, sugando a energia vital de quem está aqui, produz guerra, produz todas essas coisas todas. E o giro do planeta está assim. Por isso que antigamente, a gente mais velho fala que no tempo da gente, um ano fazia-se tanta coisa. Hoje, piscou o olho, já passou o ano. Piscou o olho, já passou 4, 5 anos. E a coisa tá assim. E o equilíbrio natural não é mais igual, não tem mais, ela não gira da mesma energia mais. O tempo agora tá assim, por causa de excesso de peso energético da Terra. Tudo isso me vem como mensagem, eu aprendi com eles, com a conexão que eu tenho a eles. Descobri que não eram espíritos de doutores, tipo Bezerra de Menezes, tipo Dr. Fritz, isso, aquilo, e que sim, eram seres que se conectavam a mim, não incorporavam, conectavam e passavam a sua vivência. Tinha um certo sotaque na língua, porque a língua de outros planetas é algo que a gente também não conhece e que não tem a ver com as línguas dos países daqui, né, os sotaques dos estrangeiros aqui. Então a gente foi descobrindo, porque aos poucos, depois de construir as coisas, que eles se abriram mais. E aí eu tive esse conhecimento e depois fui comprovar com mais estudos de ufólogos e mais, fora a quantidade de visões que eu tive, experiências em São Tomé das Letras, tremendas, que vocês vão saber nos próximos vídeos ainda. Por isso todas as cidades, os lugares que eu morei eram extremamente místicos e de portais energéticos dimensionais, né? Como até agora, lá em Peruíbe, um dos lugares de maiores avistamentos, eu fui comprar uma casa exatamente na onde existe a lenda do aparecimento dos OVNIs desde a época dos indígenas. E aí eu descobri, pelo nascimento, pela história da minha mãe, que provavelmente lá no começo da história, aquela luz imensa que clareou a boca do poço, seja a nave-mãe, que veio, abduziu, acho que minha mãe, em tempo e espaço que ela não lembrasse. Ela foi marcada, ou chipada, ou escolhida, né, e retornada à Terra. E a bola de luz, a esfera, quando ela estava dormindo separada do meu pai, que apareceu, seria uma sonda. Eles chamam de essa esfera luminosa, é chamada de sonda, que é uma mini nave que vem para sondar a pessoa que foi chipada, marcada, para depois fazer ali a fusão do híbrido, né, para que acontecesse isso. Então, talvez, teoricamente, com as histórias do nascimento e as histórias das coisas, a gente vem ver que tem algo a mais isso. Tem como provar? Claro que não, né, gente? O espírito, a vida, o porquê da vida, ele jamais a gente vai ter uma certeza absoluta comprovada de fora. Essa certeza absoluta, ela sai daqui, de nós. Cada um tem a sua. Por isso que religião cada um tem a sua. Faz e cultua do seu jeitinho, é aquilo que bate no teu coração. Então, de acordo com tudo que eu passei, a vivência, a história, o meu histórico de vida, realmente trata-se de uma pessoa com um diferencial, entendeu? Não sei, não me torna melhor nem pior que ninguém, senão eu seria extremamente milionário, extremamente coisa assim. Não, eu sou uma pessoa que tenho dores e deveres igual a todo mundo, às vezes até mais, e uma vida talvez interessante de se ouvir. Mas fora isso, acontecem muitas coisas. Então, todas as sinais. E aí, a tal da gestação, uma gestação prolongada, algo diferencial. Todas as vezes que eu tentei fazer alguma coisa, todo mundo, você é louco, isso não pode. Imagina, você vai se lançar fazendo show desta forma. Nossa, de jeito nenhum. Eu choquei gerações.
entendeu? Por ser de uma etnia diferente, por ser de uma era diferente. Então, assim, eu sempre fui muito aquém ao meu tempo. Quem conhece, quem vem visitar o castelo, vê a minha história, eu sou artista desde os 10 anos de idade. Então, como vários outros também, tem dons especiais e incríveis, que ninguém explica. Para os outros, é incrível. Para quem não faz uma coisa, eu não consigo fazer tal coisa. Ver quem faça parece algo fenomenal, é um fenômeno. É maravilhoso. Mas para quem faz, é muito natural, não é forçado. Eu só faço, só sei, só sinto. Sou eu, entendeu? É assim, eu não imito, não faço, eu sou eu. Eu posso aprimorar mais, mas assim como outras coisas eu não faço. Por exemplo, eu canto, mas não toco. Eu não toco nenhum instrumento, não. Outra coisa que eu não sei fazer, eu canto tudo, eu não sei assoviar. É o máximo que sai. É impressionante, mas eu não sei assoviar. Pois é, fui ginasta, tudo. Não sei virar estrela. Não sei se é porque eu tenho 2 metros e a minha estrela ia ser uma roda gigante, e não consigo. Então, são coisas, eu não sei tocar de jeito nenhum. Eu adoro, sou zelador de Umbanda praticamente desde de criança, eu sou da religião da Umbanda. E não adianta, não consigo tirar um som do atabaque. Eu sou inimigo do coro, não tem. Eu posso cantar muito, mas não adianta, não nasci com essa mão. Muitas coisas assim que eu não tenho. Já outras coisas para mim é tranquilo, desenhar, fazer qualquer outra coisa, falar, me comunicar é alto, entendeu? Mesmo tendo sido uma pessoa tímida. Por incrível que pareça, eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida, mas extremamente, na hora de comunicar, de falar, de escrever, de me expressar, nunca tive problemas. Mas a timidez interna sempre foi grande. E é impressionante. E a questão de estar aquém. A história de Santa Sara, por exemplo, ninguém contou até hoje. Dizer que Santa Sara é filha de Jesus com Maria Madalena, ninguém fez. Fizeram obras faraônicas sobre ela. Mas contar a história dela, que nem eu faço, bato na tecla, venho a público para milhões de pessoas verem e saberem, porque o meu vídeo alcançou milhões de pessoas já. Então, colocar essa história, colocar adiante toda essa vivência, tanto das histórias familiares, quanto dos meus ancestrais passados. A quantidade de informações e detalhes que todo mundo fala, que quando eu relato alguma coisa, é impressionante como os detalhes são claros. Por quê? Porque eu vivenciei isso. Eu sinto que eu estive naquela era, que eu estive lá. Se eu não estive, eu vi. Eu presenciei de alguma forma cada detalhe, cada coisa. Então, assim, eu tenho essa coisa. Mas eu tô dizendo assim, não em tom de arrogância, mas você que tá me assistindo, eu sei que você tem alguma coisa. Eu sei que você também se sente diferente. Em alguns pontos ali não tem resposta. Então, quando você não tem resposta pelo que você é, só apenas você é porque você já vem de uma linhagem que neste planeta não existe, mas que no outro é natural. Por isso que o corpo físico, os dogmas e os deveres que o corpo humano, né, a pessoa que encarnada tem, é para todos. Mas a alma é diferencial de cada um. É como a digital, é única. Ela não se repete. Então, o que se repete, se replica, é o corpo físico, que nasce, vai, cresce e tal, vai, envelhece e morre. Mas a alma volta e habita, ela vai trocando. Então é dessa forma, e a informação chega junto com você, como todos nós. Se você também se identifica dessa forma e acha, procure entender que você não é louco, não é maluco, você não é obrigado a ser um xerox de outra pessoa, a ser uma réplica, a ser uma cópia, né? Ninguém é print de ninguém, entendeu? Nós somos únicos, e únicos no planeta, e descendemos de pares, de iguais. Por isso que se juntam tribos de pessoas automaticamente, né? Você está num lugar com um mar de gente, mas você não são 3 ou 4 que você se une. O resto às vezes não se identifica com você. Então, se você é um desses, escreve aí para mim. Me conta como é que é, pergunta. E saiba que você não está sozinho. Saiba que você não tem problema nenhum. Você só é um ser humano híbrido. O corpo é humano, mas a alma alienígena. A alma intergaláctica. Vai além do sexo,
masculino e feminino, vai além da consciência, vai além dos dogmas religiosos, né, da diferenciação do que é certo e do que é errado, vai além do politicamente correto. A gente vai além disso. A gente obedece porque nascemos humanos, e humanos têm regras, mas que a gente não combina com várias delas, não combina. Bom, meus queridos, eu espero que você tenha gostado. Foi uma maneira muito forte. Eu abri, não é só uma história, não é só um conto, esse sou eu, do avesso, para vocês conhecerem como eu me sinto, como eu sou. E o Palavra de Amigo, o nosso programa, o nosso canal aqui, foi criado para isso. Gente falando pra gente. Experiências de vida para experiências de vida. Sem medos, sem neuras, sem véus, sem roupa, sem nada. Com a verdade. É muito importante. E eu fico muito contente, tá? E de você me ouvir. Se você chegou até o final desse vídeo, você vai colocar a seguinte frase para saber que você assistiu o meu vídeo. Tá? Então, a frase é alienígena. Longa, né? Ou ET. Se você colocar aí, às vezes tem pessoas que são tímidas para escrever, para perguntar, gostam de assistir, não interage. Mas se você escrever e interagir, você vai me ajudar muito esse canal crescer. E eu preciso muito que esse canal cresça. Porque para fazer mais e para acreditar e chegar em corações que as outras pessoas não estão chegando, com conteúdo de qualidade, de gente para gente, eu preciso do engajamento de vocês. Compartilha, clica, vai, hypa e simplesmente ali, me manda ali, e pelo menos essa palavra, ET ou alienígena, tá bom? Eu vou saber que você chegou até o final do vídeo, que você tá me seguindo, que gosta e que compactua das minhas ideias e que nós juntos não se largamos mais. Lembre-se, eu seguro na sua mão, você segura na minha, a gente não se larga mais, porque aqui você tem um amigo no nosso Palavra de Amigo. Um grande beijo no coração de vocês, que a fé, a força e o amor seja você, de que raça, de que cor, de que credo for, não se importe, apenas acredite, você é único, você não precisa ser igual a ninguém, você só precisa respeitar o espaço do outro e ser respeitado. Humano ou alienígena? Corpo humano ou alma alienígena? Não importa, o que importa é que nós somos importantes e somos o indivíduo e fazemos a diferença na Terra. Beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau! Seguro na sua mão, você segura na minha, a gente não se larga mais porque aqui você tem um amigo no nosso Palavra de Amigo, na luta pra vencer.